Olá, queridos estudantes. Muito boa noite. Sejam bem-vindos ao mês de outubro, hein? Maravilha. Seja um mês de muita alegria, muita saúde, muita paz, amor para todos. Professora Flávia Leda se apresentando, professor Chesco aqui na Libras. E hoje nós vamos recapitular as relações entre textos, meus queridos. Trabalhando aí novamente a noção de intertextualidade com vocês, fazendo uma recapitulação importante desse conteúdo que a gente sabe que é fundamental para que nós percebamos ao longo do tempo e como elemento de fortalecimento dos conhecimentos intelectuais a relação que somos capazes de perceber entre textos novos e textos mais antigos, os chamados textos novos, os textos recentes e os textos base ou pré-existentes. E vamos lá, meus amores, para a nossa revisão na nossa aula de redação, componente curricular maravilhoso, tá? Então, a gente vai analisar aí em textos dentro do discurso em que estão inseridos, percebendo as intenções comunicativas a partir das diversas relações estabelecidas entre esses textos. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, exemplos, aliás, dessa relação entre textos num fenômeno que a gente chama de intergenericidade. A gente percebe que textos recentes e textos mais antigos podem se relacionar, mas também pode haver relação entre gêneros, ou seja, o diálogo entre textos também pode acontecer entre formas, gêneros. A gente sabe que um gênero ele é definido a partir de um propósito sociocomunicativo específico. Isso explica a diversidade de gêneros que temos circulando na sociedade atualmente. Gêneros orais, gêneros digitais, gêneros visuais, gêneros escritos, gêneros para todos os gostos e estilos. E o anúncio publicitário, em especial, costuma fazer esse diálogo entre textos. Isso é muito comum nesse processo que a gente chama de intergenericidade. Por isso que é importante que a gente seja cada vez mais um leitor assíduo, um leitor que percebe essa diversidade entre os gêneros e a relação de sentidos que pode se estabelecer entre eles, né? Com aquelas diversas finalidades que a gente já estudou aqui. Paráfrase, paródia, tá? Pastiche, alusão, tradução, crossover, brincolagem. Bom, o que é intergenericidade ou intertextualidade entre gêneros? É justamente uma relação que um gênero estabelece com o outro. Nessa relação, muitas vezes, nós percebemos um gênero base se apropriar da estrutura de outro gênero para criar interessantes efeitos de sentido. Isso é muito comum em gêneros textuais que trabalham com expressividade, que trabalham com criatividade. Então, de certo, poesias, letras de músicas, quem sabe, tá? Anúncio publicitário trazem bem esse diálogo intertextual. Então, ocorre quando um gênero textual dialoga com outro, porém com finalidade distinta. O fato, por exemplo, de um anúncio publicitário dialogar com uma poesia, dialogar com a estrutura de uma carta ou de um conto infantil, não significa dizer que o gênero em si, o gênero base, vai se apropriar das características da carta totais. Não. Ele mantém ali a sua estrutura, vamos dizer assim, de gênero original, mas você percebe interferências sutis ou até mais expressivas de um outro gênero. E óbvio que a gente não vai ficar só nessa teoria. Eu vou mostrar para vocês exatamente como é que isso acontece. Então, em casos como esse, nós vamos ter um gênero híbrido, ou seja, um gênero que não está lá puro, vamos dizer assim. É um anúncio publicitário com características de uma receita culinária, com características de uma carta, com características de uma letra de música, e às vezes ele nem se apropria, tá? De um outro gênero especificamente, mas ele dialoga. É um anúncio publicitário que traz em si, para conversar entre esses gêneros, entre esses textos, com uma carta, conversar com uma letra de música e estabelecer um sentido definido. Agora entenda, a gente já estudou aqui por diversas vezes
Várias facetas do anúncio publicitário, da publicidade em si. A gente sabe que as publicidades vão apresentar ao público-alvo um produto, um serviço, ou trabalhar com esse público uma ideia. Sempre com o objetivo da persuasão, sempre com o objetivo de trazer o interlocutor para si, fazer com que esse interlocutor mude de comportamento. Então, apesar de a gente perceber que o gênero base é um anúncio publicitário, que pode dialogar com uma carta, com a música, até se apropriar de certos pontos desses outros gêneros, a gente não vê a mudança de finalidade, tá? Não vê. Ou seja, é um anúncio que continua com a finalidade de um anúncio. Então, ele vai se constituir como gênero híbrido por ter mescla com outros e vai assumir a forma do outro para melhor comunicação com o interlocutor. Então, na linguagem publicitária, isso é muito comum. Uma virgulinha aqui, tá? Que faltou. Pronto. Fatores. Bom, o que a gente vê de consequências nesse diálogo entre gêneros? Ou seja, essa característica entre textos que têm propósitos sociocomunicativos diferentes. Você percebe que a linguagem se torna mais dinâmica. Por quê? Os mecanismos de que ela se serve vão sendo ampliados e vamos dizer que não ficam engessados em estrutura mais rígida. Ou seja, o fato de eu ter ali um poema não significa dizer que eu tenho sempre que ter versos, que eu tenho sempre que ter estrofes, não significa ter um poema exatamente com as características já esperadas de um poema. Eu posso ter um desenho dialogando com esse poema, ou até um poema, né? A palavra em forma de desenho. Isso é um diálogo entre textos. Então, isso é dinamizar a linguagem, ou seja, ir além das possibilidades que a gente já conhece dela. Intencionalidade ou ato de fala. Se eu consigo mesclar um gênero com outro, ou mesmo estabelecer esse diálogo intertextual, de graça não é, ou seja, sempre é uma coisa motivada, tem uma intencionalidade, tem um propósito. E nenhum ato de fala é despropositado, tá? Todo ato de fala tem uma intenção. Com o diálogo entre textos, com o diálogo entre gêneros, não é diferente. Propósito sociocomunicativo é o que define, tá, mais diretamente o conceito de gênero. Então, todo gênero nasce exatamente porque, na dinâmica social, diferentes interações acontecem e por diferentes motivos. E isso faz com que eu tenha, para cada uma dessas necessidades comunicativas, um gênero específico. É por isso que a letra de música tem uma finalidade, o bilhete tem uma finalidade, a bula médica tem uma finalidade, o sermão tem uma finalidade, a carta argumentativa tem outra finalidade, e aí a gente vai passar a noite todinha, o ano todinho terminando falando um monte de gêneros e suas finalidades e não termina, né? Nessa perspectiva a gente entende por que os gêneros são tão variados. E além disso, além dessa diversidade toda, a gente ainda tem a possibilidade de conexão entre gêneros, ou seja, a intergenerosidade. Um gênero dialogar com o outro, tá? Então, a gente vai mostrar isso mais diretamente aqui em questões para vocês, muito bacanas, que mostram esse diálogo intertextual. Olha só, essa já foi uma questão cobrada na prova Enem. Eu não coloquei a fonte dela, não, mas é uma questão aí que foi aplicada em uma das muitas edições da prova do ensino nacional, aliás, prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Mostre que sua memória é melhor do que a de computador e guarde esta condição 12 vezes sem juros. Você tem bem um anúncio publicitário, mais diretamente falando, né? Ou seja, marcas linguísticas que nos mostram que o interlocutor é o alvo. Exemplo dessas marcas. Verbos no modo imperativo. Veja aí, ó. Mostre. O uso do pronome possessivo sua, ó. Ou seja, sua memória, leitor, é melhor do que a de computador, fazendo aqui uma comparação entre a memória do leitor, que é com certeza muito mais rápida, muito mais eficaz do que a memória do computador, e guarde, ó. Guarde, novamente o imperativo, esta condição. 12 vezes sem juros. Olha que condição maravilhosa. Queria ser até um suspense, né? Ao colocar o final do texto, qual é a condição? Ou seja,
Se sua memória é muito boa, tá? Mas você quer para aprimorá-la um computador, nós oferecemos a melhor condição. Forma de pagamento dividido, suaves, sem juros. Te ilude, hein? 2 vezes sem juros. Não tem nada que não tenha juros, minha gente. Então, óbvio que aqui eu vejo um texto com intenções publicitárias. Um texto que tem aí na sua constituição, principalmente, a função conativa ou apelativa da linguagem, marcas linguísticas que não deixam negar essa análise, verbos no modo imperativo, pronome sua, ativando o contato com o interlocutor, que é o alvo dessa função que eu acabei de dizer que está predominando aí. Então, ao circularem socialmente, ou seja, ao circularem na sociedade, os textos realizam-se como práticas de linguagem. Lembra da situação dos atos de fala? Ou seja, toda vez que se estabelece um processo comunicativo, vem um gênero. Por que vem um gênero? Porque eu tenho uma finalidade comunicativa específica em cada comunicação que se estabelece, tá? Por isso, essa prática, esse ato de fala, ele assume configurações específicas, formais e de conteúdo. Ou seja, essas configurações específicas, por exemplo, uma função da linguagem predominante, marcas linguísticas, a forma desse gênero em prosa ou em verso, tá? Ou em imagem, o conteúdo dele, tudo isso define o conceito de gênero. Então veja que o conteúdo de um gênero para outro não é o mesmo. A forma de um gênero para outro pode ser até a mesma, mas o sentido, a finalidade dele vai se diferenciar. Então são configurações de fato específicas, principalmente considerando o propósito sociocomunicativo. Então, considerando o contexto que circula o texto publicitário, ou seja, na esfera comunicativa, tá? Na esfera, no campo jornalístico midiático, vamos colocar aqui, ó. Bem, você fala muito nesse campo, né? Jornalístico midiático. Nós vamos ter aí o gênero anúncio publicitário circulando, né? Ou seja, é uma forma de mídia, uma forma de publicizar um conteúdo, jogá-lo para o interlocutor e muito mais do que isso, né? Não é só tornar público, mas também levar o interlocutor a uma mudança de comportamento, ou seja, se atingir o propósito esperado, ele vai comprar esse computador dividido em 12 vezes. Então, qual é o objetivo básico do gênero? As questões vão perguntar nessa relação a que propósito se volta um gênero. Sabemos que é o anúncio publicitário. Então, é influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos, ou seja, de formas, estratégias que visam a adesão ao consumo, ou seja, que fazem com que ele compre. Letra B. Definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumo exagerado. Veja que essa aí já dá para ser eliminada. Se eu tenho uma publicidade de um produto, eu quero mais aqui, enquanto anunciante, o meu interlocutor compre meu produto. Então, eu quero que ele compre. Então, eu não quero saber de consumismo exagerado, não, tá? O consumismo exagerado, para ser combatido, ele não pode influenciar a compra. Não pode influenciar o consumo, principalmente desnecessário, desmedido. Então, a letra B já não tem nada a ver com o propósito desse gênero, que é anúncio publicitário. Letra C. Defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo? Não necessariamente. População de baixo poder aquisitivo, de fato, não compraria de jeito nenhum, mesmo que fosse dividido em 12 suaves prestações. Então, o propósito desse gênero é convencer o interlocutor a consumir o produto que está sendo anunciado, ou seja, um computador. Então, não tem nada a ver com defender a importância de conhecimento, não. Para a defesa, tá, de uma tese, eu teria que ter um texto argumentativo. Esse texto, por ser anúncio publicitário, ele é injuntivo, gente, tá bom? Então, lembre que defesa de opinião tem a ver com argumentação. Aqui nós temos a injunção, ou seja, a tipologia aqui é injuntiva. O gênero é injuntivo. Facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas. Também não, gente.
Eu posso muito bem facilitar a aquisição de conhecimento, por exemplo, ou de equipamentos com um anúncio, sim, mas não é o caso, tá? Então veja que ele facilita, sim, facilita, entre aspas, o pagamento, dividindo em suaves, mas não é esse tipo de facilitação de que fala a letra D. E letra E, questionar o fato de um homem ser mais inteligente que a máquina mesmo, a mais moderna. Note que ele não questiona. Ele pede que a pessoa mostre, ou seja, ele só quer que ela mostre, que ele tem certeza de que a memória é. E não é o propósito. Não é um gênero com finalidade de questionamento. Portanto, a resposta mais prudente é a única possibilidade, tendo em vista que isso é anúncio publicitário, é a letra A de amor. Então, o objetivo básico é influenciar esse comportamento. O que a função conativa faz? Influencia. Quer que ele mude de comportamento, ou seja, que ele saia de um consumidor que não tem computador para que, por meio da compra, ele possa ter. Então, isso é típico da função conativa, isso é típico da injunção, que é a função predominante no gênero anúncio publicitário, queridos estudantes. Olha aí que belezura. Tá vendo? Letra A. Beleza demais. Vamos lá para a nossa questão de número 2. Quem é morto sempre aparece. Não tem como você olhar para o texto verbal dessa peça publicitária, de novo é um anúncio, e não lembrar de uma coisa. Ô, gente, quem é morto sempre aparece? E não era para ser quem é vivo sempre aparece, não? Ah, aí você vê um certo diálogo intertextual, né? O dito é o original, né? O texto base. Quem é vivo sempre aparece. Mas, se houve uma alteração desse texto original, a gente pensa, o que gerou esse ato de fala? Qual foi a intencionalidade desse gênero? Tá? Quem é vivo sempre aparece no sentido de que uma pessoa que há muito tempo andou desaparecida, sumida por algum motivo, de repente, ó, do nada, surge. Então, aqui no pé, né, na parte não verbal, a gente tem dois pés juntos com uma tarja. A gente lembra muito, por exemplo, eu nunca vi particularmente, nem quero ver, mas é uma cena mórbida. Lembra um corpo, tá? Um defunto naquela mesa de aço dentro de um necrotério. E o propósito da tarja, se fosse uma situação efetivamente desse tipo, seria identificar o cadáver. Mas você observa que isto aqui foi um anúncio publicitário que fazia a publicidade de um parque de diversões e de uma das principais atrações desse parque, que era aquelas casinhas que tem terror, sabe? Pois é. O enunciado da questão vai explicar muita coisa que vai fazer a gente entender esse diálogo entre gêneros, né? Então, a gente tem aqui, ó, um intertexto porque a parte verbal, ela claramente dialoga com o dito popular. Mas esse dito foi tomado dentro de um anúncio publicitário. A gente também tem o conceito aqui de intergênero, ou seja, há um diálogo intergênero, entre o anúncio publicitário e um dito popular, o famoso adágio, né? Então, intergênero. Agora sim. Pronto. Bonitinho. Vamos colocar acento no lugar devido. Pronto. Vamos lá no enunciado da questão e analisar bem direitinho. A gente já viu que o texto é constituído de elementos não verbais e verbais e que, da associação seguida da análise desses elementos, a gente percebe que houve aí uma subversão, vamos dizer assim, do texto base, que traz a expressão vivo, aqui morto, exatamente porque o propósito é anunciar essa atração principal desse parque de diversões, tá? Então, o anúncio publicitário, aqui, eu já começo a ativar meus neurônios. Opa! Anúncio publicitário é texto que vai buscar vender alguma coisa.
Publicar alguma coisa, produto, serviço, ideia, né? Função conativa. Marcas linguísticas que podem estar lá, podem não estar, verbos imperativos. Mas, com certeza, a principal missão, tá? Dessa função da linguagem conativa apelativa é o convencimento, a persuasão. Então, o anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo, ou seja, a necessidade, a ideia de consumo, quando sua função é vender um produto. Qual é o produto que está sendo vendido? Uma atração em um parque de diversões. Só vai quem paga, só entra quem paga. A não ser aqueles parques que, até para divulgar suas atrações, dão algumas cortesias. Mas veja, essas cortesias é o chama. Ah, eu ganhei uma cortesia no parque tal, foi massa. Aquele que não vai ganhar cortesia já fica ali, todo empolado para querer conhecer, né? Por conta da publicidade do outro. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos, ou seja, o que está aqui escrito, gente, ó, nudes do terror e a subversão do dito, quem é morto sempre aparece, ou seja, o original. Tudo isso para divulgar a atração, ou seja, só vai enxergar a intertextualidade entre o anúncio e o dito popular quem conhece. Repare que se você nunca ouviu falar nesse dito popular, isso aí não vai fazer muito sentido para você, não. Por isso que essa relação entre textos, para ser percebida, e para que o texto, né, criado seja originalmente, profundamente entendido, ela vai demandar esse conhecimento prévio, né? Então, esses elementos extralinguísticos são justamente os seus conhecimentos. Você vai ter que ativar seus conhecimentos sobre provérbios, isso tudo para divulgar essa atração noite de terror de um parque de diversões. O entendimento da propaganda requer o que do leitor? Exatamente o que eu acabei de dizer. Que você tem um conhecimento prévio deste dito popular. Senão, nada feito. Então, a identificação com o público-alvo que se destina ao anúncio, ou seja, ele exige do leitor que se identifique com quem vai para a parte de diversões, deixa aí quieto. Você vai ver que o anúncio publicitário não quer bem essa identificação entre potenciais consumidores do produto oferecido, não, né? Letra B. A avaliação da imagem como uma sátira às atrações de terror, bem, não é bem isso. A gente tem uma paródia aí, é verdade. Mas essa paródia, ela tem uma finalidade mais de criar graça, né? Para chamar a atenção do interlocutor. Então, no intertexto, a gente vê a paródia. No intergênero, a gente vê a estreita ligação entre o anúncio publicitário que se apropriou de um... Ixi, não sei fazer aquele izinho bonitinho, não. É um negócio difícil. É assim. Ha! Agora saiu. E um dito popular. Pronto. É a sabedoria popular chamada, né? Quem confere, confere será ferido. Quem não tem cão, caça com gato. Quem tem boca, vai a Roma. Inclusive, uma corruptela aí nesse ditado, né? Quem tem boca, vai a Roma. De dar vaia, né? De ir a Roma não, viu? Olha aí. A letra C diz: a atenção para a imagem da parte do corpo humano, selecionada aleatoriamente. Pronto, eu já eliminava a letra C. Porque, gente, você viu que um ato de fala, ou seja, não entenda ato de fala como alguém que vai abrir a boca e falar, não. Começar a falar, não é isso não. Ato de fala é um ato de comunicação. Seja ele qual for, ele nunca vai ser despido de intenção, muito pelo contrário. Todo ato de fala, ele tem a chamada intencionalidade. Então, óbvio que, se escolheram aí os pés juntos para representar o corpo, você tem uma metonímia, olha só, a função poética e atuando também no plano de fundo desse anúncio publicitário, você tem uma metonímia, ou seja, olhar para esses pés com essa tarja representa um corpo inteiro que está lá deitado numa maca, ou seja, aquele lugar lá do parque de terror que a gente vai ver lobisomem, vai ver morto-vivo, zumbi, nhê. Então, a alusão a essa ideia, por meio da metonímia,
que mostra a relação parte pelo todo. A gente tem aqui uma metonímia visual. Aí dá para tu entender por que a palavra vivo foi substituída por morto. Uma alusão que é a zumbi, os mortos-vivos, que são figuras comuns nesses parques de assombração, né? Bem comuns. O reconhecimento do intertexto, ou seja, do diálogo entre a publicidade e um dito popular. Eu marcaria essa daí na hora, mas antes eu leria a E, né? Para tirar toda e qualquer dúvida. Não há dúvidas de que, para a gente entender o porquê da alteração do texto original, ter a ver com a publicidade de uma das atrações de um parque de diversões. Aí dá para entender por que essa paródia, por que se colocou junto ao anúncio publicitário um dito popular. Lógico que é uma relação entre textos e, mais especificamente, entre gêneros, tá? A letra E diz, a percepção de sentido literal da expressão noite do terror. Quem diz para você que essa expressão é literal, ou seja, ela é real? Noite do terror, na realidade, seria algo que a pessoa ficaria, de fato, aterrorizada, né? É só uma atração, é uma diversão, é um entretenimento. Equivalente à expressão noites de terror. Nada a ver, gente. Então, pronto. Resposta correta, sem sombra de dúvidas. Percebendo aí a intencionalidade do texto, né? Do intertexto. Está na letra D de dado. Topperson, hein? Tudo isso é questãozinha Enem, minha gente. Olha aí como o Enem é top. Gosto, adoro, amo. Vice? Olha aí. Entendimento da propaganda vai exigir do leitor esse reconhecimento de intertexto. Tá vendo? Mas essas relações entre textos são cobradas. Mas, rapaz, marrói. Tá aí a prova. Outra questãozinha massa, tá? Aqui a gente vai perceber, mais uma vez, o anúncio publicitário. Você tem, gente, um saco de açúcar bem grande. E se você olhar direitinho, o saco lembra um corpo humano, né? Um ventre bojudo, ou seja, um bucho estufado. E a palavra escrita açúcar, ou seja, imediatamente você começa a associar, nessa metáfora visual, hein? Também tem a metonímia, né? Parte pelo todo. A ideia de quem muito consome açúcar vai ficar assim, ó, gordo. Ou seja, metonímia. A parte pelo todo. Você tem uma metáfora visual, porque a gente vê um saco de açúcar travestido de corpo humano, né? Olha aí. E a inegável relação de causa e consequência, ou seja, quanto mais açúcar você consome, mais você põe a sua vida em risco e vai ganhar peso. Ou seja, causa consumo exagerado de açúcar. Consequência, prejuízos ao corpo, inclusive sobrepeso, né? E todo o mal que a obesidade traz. Então, o texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote, ou seja, a seguinte frase principal: mude sua embalagem, ou seja, não consumar açúcar branco. Quanto mais claro o açúcar, mais refinado ela é e mais perigoso. Então, essa publicidade aí oferece, vamos dizer assim, como uma opção saudável, que também é fake, né? Que a gente sabe que a maioria dos adoçantes são tão prejudiciais quanto o açúcar processado, mas o sentido e a intenção é realmente consumir, né? Em vez de açúcar branco, o adoçante. Então, a estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor já tem algumas coisas ativadas aqui nesse intertexto. Ó. Eu quero convencer o leitor. Baseie-se no emprego de recursos expressivos. Ou seja, o imperativo aqui marcando a ideia da publicidade mesmo, mude sua embalagem. Essa embalagem pode ser entendida como mude sua forma, ou seja, mude seu corpo, adotando, vamos dizer assim, opções mais saudáveis de consumo alimentar. Depende, né? Se foi
Um adoçante à base de estévia, ainda vai, né? Se for um xilitol, ainda vai ser consumido com moderação. Agora o resto, e se for aspartame, meu filho, vá com açúcar mesmo, processado, é melhor. Tudo cancerígeno. Pois é. Bom, para a gente ter uma análise mais aprofundada, a gente vai analisar mais uma vez recursos verbais, ou seja, o que está escrito aí, o que você consegue ler, decodificar, e evidentemente os visuais, né, que são os não verbais. Com vistas a, ou seja, qual é o propósito disso aí? Ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, aconselhando a uma busca de mudanças estéticas, ou seja, essa publicidade visa mesmo a ridicularizar quem consome açúcar e fica, vamos dizer assim, fora de forma, com a barriguinha bem ressaltada. B. Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. A publicidade enfatiza essa tendência. Se você ainda tiver com dúvidas, volte lá ao anunciado e veja como é que ele começa, tá? É uma publicidade de um anunciante que quer vender o seu adoçante. Ele quer que tu compre o adoçante dele, prometendo ser o adoçante uma opção mais saudável. C. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo, ou seja, quem criou essa publicidade critica o consumo excessivo de açúcar processado. A foto, o nome que eu falei que eu esqueci, açúcar refinado. Pronto. Ou associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma. Eis aí, ó, a metáfora por relação de parte pelo todo, ou seja, você vai consumir o açuquinha, sua barriga vai crescer, a barriga representando o todo, que é o corpo humano, e óbvio, né? O crescimento da barriga não é só uma coisa estética, isso aí você vai ter consequências, evidentemente, para o seu bem-estar, consequências aí para a sua circulação, até para o seu cérebro. Há estudos, tá? Científicos que mostram que o açúcar está associado a problemas mentais como depressão, ansiedade, dependência crônica, né, de consumo desse produto. Exato. Então, associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto, ou seja, do açúcar, pelo adoçante. Você já sabe que isso aqui é um anúncio publicitário. O que o anúncio publicitário quer? Fazer com que o leitor mude de comportamento, ou seja, eu quero que o leitor deixe de consumir o açúcar refinado e passe a consumir o meu adoçante. Ou seja, a resposta mais acertada é a letra D de dado. Por quê? Eu quero que o meu leitor, ele pare de consumir açúcar, ele entenda que o açúcar vai fazer isso com o corpo dele. Mas se ele consumir o meu adoçante, não. Vai ficar magrinho. Sei não, hein? Carinha feliz na resposta correta. Viram como esse diálogo entre textos é importante para a gente entender, né? A interpretação textual, a finalidade dos gêneros. Aí você percebe, inclusive, querido estudante, que interpretar um texto não demanda só olhar para o texto. Demanda reconhecer as relações que esse texto, porventura, estabelece com outros textos. Demanda reconhecimento de quem é o público-alvo, quem é o enunciador, ou seja, quem é o emissor, em que contexto esse gênero poderia, porventura, circular. Foi numa A gente já vê pela fonte aqui, né, pela referência, que é uma mídia digital, ou seja, circulou na internet. Tá? Então, tudo isso tem que ser considerado para que a gente perceba mais detalhadamente, mais minuciosamente, qual é o propósito de um texto, tá bom? Veja bem. Olha a questão 4. Topperson. Cumprir prazos é uma obra-prima. O Salvador Dalí, gente, ele tem aí uma série de quadros que mostram essas cenas mais ou menos derretidas, né? Então, a gente vai olhar para esse quadro, essa pintura, entre aspas, mas vai perceber
com base não só na análise dele, desse elemento não verbal, mas com outros elementos, qual é a verdadeira intenção dele estar aqui. Então, aqui você tem sim um diálogo entre gêneros. Perceba, eu tenho anúncio publicitário, eu tenho também a relação com pintura. Olha aí. Cumprir prazos é uma obra-prima, ou seja responsável, cumpra seus prazos. Agora vamos entender qual é o contexto desse tema aí, desse mote. O atraso na devolução de livros acarreta multa e gera transtornos para os usuários. Respeite as datas de devolução. Ou seja, é um anúncio publicitário de caráter institucional. Ou seja, ele vem aqui das bibliotecas centrais e setoriais da Universidade Federal de Goiás. E foi publicado aí pelo ano de 2011, um anúncio que buscou conscientizar o interlocutor sobre a importância do cumprimento de prazo na devolução dos empréstimos que tomou dentro da biblioteca. Então, você vê marcas linguísticas da função conativa presente no anúncio. Respeite as datas. Lembrando que não respeitar essas datas vai lhe acarretar, ou seja, vai ter por consequência multa, isso vai atrapalhar, tá? Aí a vida dos outros estudantes que porventura costumam tomar empréstimos, beleza? Então, você tem também o infinitivo com esse caráter mais apelativo, né? Cumprir prazos é uma obra-prima. O que tem a ver obra-prima? Ou seja, uma coisa lindíssima, maravilhosa, no sentido de esperada. Olha aí a obra-prima. A gente entende por que nesse contexto específico, ou seja, nessa situação específica de comunicação, houve aí a necessidade, por parte de quem produziu o texto, de relacionar uma campanha publicitária a uma tela de Salvador Dalí. Então, temos um diálogo intergênero aí, tá? Ó, obra original, tá aqui a citação direitinho, Salvador Dalí, A Persistência da Memória, de 1931, tá? Óleo sobre tela, Museu de Arte Moderna de Nova York, com intervenção gráfica da Universidade Federal de Goiás. Considerando sua finalidade comunicativa comum do gênero, que é o anúncio publicitário de novo, e o contexto específico do sistema de biblioteca da UFG, esse cartaz tem que função predominante? Nessa questão, a gente vai buscar saber a função do cartaz. Então, eu tenho um anúncio publicitário, que tem várias formas, né? Anúncio publicitário em forma de panfleto, em forma de cartaz, em forma de folder, em forma de outdoor, indoor, mídia outdoor, mídia indoor, enfim. Esse cartaz tem a função socializadora, contribuindo para a popularização da arte, ou seja, a principal finalidade desse cartaz é popularizar a arte através de uma mostra dos principais artistas na pintura, referências, né? Salvador Dalí. Letra B. Sedutora, pois ela considera a leitura como uma obra de arte, ou seja, é seduzir o leitor. C. É estética, ou seja, trabalhar aí o belo, o bonito, tá? Propiciando uma apreciação despretensiosa da obra, ou seja, uma apropriação ou uma apreciação sem nenhum propósito. Gente, existe isso. Já disse para você que todo ato de fala é pretensioso mesmo, no sentido de ser intencionado, ou seja, ele é deliberado, ele é proposital. Está errado. Não pode ser despretensiosa. E outra, propósito de uma publicidade, nesse caso, não é estética, porque não quer divulgar estética, só se fosse uma clínica de estética, né? E letra D, educativa, orientando o comportamento de usuários de um serviço, ou seja, se espera com esse anúncio publicitário em forma de cartaz uma mudança de comportamento. Eu quero que aquele consumidor de livro da biblioteca que costuma atrasar, pagar multas e atrapalhar a vida de todos, mude, se conscientize e passe a respeitar os prazos e evitar transtornos. Entende? Então, obviamente, mais uma vez, a resposta é a letra D. A função é ensinar mesmo. Ou seja, o cartaz tem o propósito de conscientizar por meio da educação. Então, conscientizar os alunos.
que são usuários da biblioteca do serviço que ela oferece, tá bom? Resposta correta, letra D. Pronto, carinha feliz. Viu? Anúncio publicitário é cheio dessas coisas, gente. Eu amo. É um gênero muito rico. Aqui você já vê outros diálogos intertextuais, por exemplo. Nessa publicidade cujo anunciante está aqui, a instituição bancária, você vê um diálogo, você precisa conhecer a poesia concreta. Então, você percebe que nós temos frases aí que, evidentemente, ocupam uma disposição espacial no plano de fundo totalmente diferente daquilo que se espera, por exemplo, um texto em prosa, cuja direção é reta, né? Você tem aqui, ó, linhas retas. Aqui você percebe, ó, já linhas mais curvas. Isso aqui é característica da poesia concreta. Então, a gente está vendo o diálogo aí entre o anúncio publicitário e esse gênero especial, que é a poesia concreta, cujo papel é quebrar o paradigma, né, da ideia que se tem do verso tradicional, aproveitando de modos diferentes, até em formatos geométricos, por isso que é poema concreto, né, você enxerga, você vê, por conta das formas, tá? Essa relação aí. E aí, evidentemente, um reforço com relação à diversidade racial. Brancos e negros sempre juntos, etc, né? Vermelhos, toda cor. Ser humano tem diferença. Todo mundo é igual, tá bom? Essa foi a proposta do anunciante. Espero que você tenha gostado dessa aula aí, que revisou o conteúdo diálogo entre textos. Já já a gente volta para a nossa aula de oficina. Até já!